Existem pessoas que foram programadas pela vida para atrapalhar a vida de outros. Nem sempre essas pessoas são mensageiros de Satanás ou do inimigo. Às vezes simplesmente são pessoas que não souberam lidar com as dores do passado e se amarguraram. E como uma pessoa amargurada, ela não consegue conviver com outra sem machucar. Às vezes são pessoas que não souberam lidar com as perdas da vida. Perderam algo físico, perderam algo emocional, perderam um ente querido, perderam o emprego, perderam o dinheiro que tinham, perderam algo e não souberam lidar com essa perda. E por causa disso, torcem para que outros percam também. Existem pessoas que sim, são enviadas do inferno para tirar sua paz naquele dia, para te perturbar, para de alguma forma roubar a sua bênção diária. Mas a maioria das pessoas que te atrapalham, a maioria das pessoas que são um impedimento para você, a maioria das pessoas que são uma pedra no seu sapato, a maioria das pessoas que dificultam o seu dia ao invés de facilitar, são pessoas que foram tão feridas, tão machucadas pela vida, que já não conseguem conviver em paz, não conseguem ajudar aos outros. Agora, a pior de todas as notícias é que eu não estou falando de pessoas que estão lá fora. Eu estou falando de pessoas que se dizem cristãs, que se dizem passadas pela cruz e ainda assim fazem a vida de seus familiares um inferno. Ainda assim faz a vida do seu cônjuge um verdadeiro mar de guerra. Ainda assim tem que ter cuidado de sentar perto dele na igreja, porque senão ele arruma confusão. O vizinho tem raiva dele porque ele para fora da vaga. O outro tem raiva disso porque quando tem que falar mal ele fala mesmo. Ou seja, são pessoas que foram programadas pela vida para atrapalhar a vida dos outros. Programadas pelas dores, pelas dificuldades, pelas perdas, pessoas que não souberam lidar com isso e hoje são um estorvo, um empecilho na vida de muita gente. Esses dias eu estava correndo para o aeroporto atrasado. Nessa agenda que a gente tem é uma loucura e eu cheguei em cima da hora de embarcar. Corri até a hora do check-in, até o balcão do check-in. Falei, desculpa, falta 5 minutos para o meu voo e eu preciso só fazer o check-in para embarcar. Ela olhou para a menina do lado e falou assim, então, amiga, você viu o negócio sábado lá? Eu falei, desculpa, querida, é que eu estou muito atrasado. Ela olhou para mim e falou, você já perdeu o seu voo. E a menina do lado falou assim, não, ainda dá tempo. Porque Satanás ultimamente tem se disfarçado de duas pessoas. Da sogra, que é o tradicional. Eu amo minha sogra, ela mora lá no Rio, sou muito feliz com a vida dela. Né? E a segunda pessoa que o inimigo tem se disfarçado bastante são as meninas do check-in do aeroporto. Se tem uma aqui, mas é de Deus. Eu estou falando das outras. Você viu que dava tempo para eu embarcar, porque uma falou, dá tempo, sim, tem 5 minutos. Mas a outra queria jogar papo fora e falou, você não vai embarcar. Falei, moço, mas não tem nem mala para despachar. Quando eu comecei a ficar nervoso, porque sabe quando a pessoa vai perturbando a tua vida, você vai ficando nervoso, vai subindo aquele sangue quente, quem sabe que o sangue quente subindo? Você fala, eu vou dar uma voadora em nome de Jesus nessa mulher. Quando o sangue começou a ficar quente, eu senti que ia perder o controle, o cara que estava atrás de mim falou, pastor, é aquela história do café, né? Falei, caramba, a gente não pode mais ficar nervoso. Falei, irmão, aquela história do café, a gente tem que deixar para lá e tal. Eu estou tranquilo com essa irmã aí, que Deus abençoe a vida dela. Porque existem pessoas
pessoas que poderiam facilitar a sua vida, mas fazem questão de atrapalhar. Antes de ontem eu perdi um voo, não consegui pousar na fronteira do Mato Grosso com o Pará. O avião rodou, estava horas voando. Aí o avião teve que voltar para Cuiabá, Mato Grosso. Pousou, já estava horas, cansado. E me ligaram e falaram assim, olha, você pode esperar que te manda, vou ver se eu mando um jato buscar. E eu falei para o organizador lá, eu falei, olha, eu estou muito cansado. Eu estou viajando desde as 7 horas da manhã e já eram 4:30 da tarde. Mas manda, se você conseguir pousar aqui, eu vou. Eu cheguei no balcão completamente desorientado, cansado, sem comer. Estava vindo de um ritmo de viagem muito pesado. Quando eu cheguei no balcão, a moça olhou para mim e falou assim, você está muito cansado, né? Eu falei assim, estou. Ela, o que você está precisando? Eu falei assim, eu nem sei o que eu preciso, moça. Eu não sei se eu vou para o destino que eu tinha que ir, não sei se eu volto para casa. Ela falou assim, olha, o certo a fazer é você ir lá na loja. Quando eu olhei para a loja, aquela fila gigante, né? Um caos no aeroporto. Mas eu estou vendo que o senhor não está bem, então faz o seguinte, me dá aqui. Eu vou mandar o senhor para casa por conta da companhia aérea, vamos lhe reembolsar a passagem integralmente que o senhor pegaria esse voo, e lá em casa, lá na sua casa, o senhor pensa o que vai fazer amanhã. A mulher pegou em 2 minutos, separou os bilhetes aéreos, emitiu uma para eu voltar para casa, pediu o reembolso total da passagem que ele tinha comprado para ir para tal lugar. Meia hora depois eu estava dentro do avião voltando para casa. Eu vi no avião, meu Deus, e tem gente que Deus coloca na tua vida para facilitar. Eu poderia ter perdido a noite toda no aeroporto, eu poderia ter entrado naquela fila infernal, ficar discutindo, eu quero... Mas veio uma pessoa e falou assim, não, peraí, rapidinho, 2 minutos, pronto, volta para casa. O problema é que, quando você olha para a Bíblia, quando você olha para a palavra de Deus, você vai perceber que para qualquer coisa que Deus vai mover na terra, Ele vai procurar facilitadores. Nessa geração que nós vivemos, só vai ter espaço para quem facilita a vida dos outros. Calma que eu já vou te provar biblicamente. Mas para você facilitar a vida dos outros, você vai ter que ter uma coisa que eu tenho insistido em ensinar. Você vai ter que ter inteligência emocional. O que é inteligência emocional na Bíblia? Fruto do Espírito. Mansidão, domínio próprio, temperança. Você vai ter que dominar a si mesmo. Você vai ter que controlar o que fala. Você vai ter que deixar para lá o que pessoas falaram de você. Tem pessoas que hoje batem nas minhas costas e falam, parabéns, irmão, Deus está te usando, mas é a mesma pessoa que há 1 ano atrás estava tentando me destruir. Graças a Deus aqui em Guarulhos isso não acontece, mas lá em Alphaville está acontecendo direto. A pessoa tenta destruir a vida toda, não consegue, passa para o teu lado, fala, irmão, estava orando por você, ontem, né, que ele estava orando, porque a vida toda. E toda vez que Deus agiu na terra, Ele procurou um facilitador. Mas para você ser um facilitador e se encaixar nesse projeto atual de Deus, você vai precisar ter as emoções no lugar. Porque Ele pode pedir para você, assim como pediu para Jonas, para ir salvar uma cidade inimiga. E tem gente que salva qualquer um, menos aquele que te feriu. Jonas teve que ir para Nínive, capital da Síria, que era inimiga de Israel. Tem vezes que Deus vai pedir coisas para você, que você vai ter que fazer exatamente como diz a palavra. Se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se ele tiver sede, dá de beber. Porque só assim você amontoará a brasa viva sobre a tua cabeça e será chamado Filho do Altíssimo. Facilitadores são pessoas que têm as emoções no lugar, que sabem quem são, têm identidade, que não vão cobrar os seus direitos para que a outra pessoa possa ser abençoada. E todo milagre bíblico, todo milagre na palavra e todo milagre que acontece hoje, você vai encontrar 3 personagens. Quem está precisando do milagre, quem pode fazer o milagre e quem facilita o milagre. Eu estava uns meses atrás pegando um voo de Curitiba para o Rio. Demos um seminário em
Curitiba, estava pegando um voo para o Rio. Nesse voo, eu encontrei um pastor muito relevante, que eu admirava muito, de fora do país. Estava passando pelo Brasil, e o voo Curitiba-Rio nós fizemos junto, então a gente botou a poltrona para irmos juntos, e eu estava muito emocionado, porque eu aprendo muito desse homem. E a gente estava, eu estava assim, eu não acredito que Deus me deu essa oportunidade, é de Deus mesmo. E sentamos nas poltronas, e um pouquinho antes do avião decolar, eu olhei para o lado e reparei que do outro lado do corredor, na mesma linha, mas do outro lado do corredor, tinha uma mãe com uma criança de mais ou menos 8 anos, a idade da minha filha, Júlia. Estava ali. Eu fiquei olhando, eu olhei aquela cena triste, porque a criança estava muito magrinha, de cabeça raspada e com uma máscara. E como a gente faz normalmente, a gente não quer lidar com a dor dos outros, então eu dei aquela viradinha de costas para não ficar olhando. Afinal de contas, eu estava com um homem muito famoso do meu lado, estava ali conversando com ele, feliz da vida. O avião decolou, eu comecei a conversar com aquele homem, e de repente o Espírito Santo falou comigo. Lembre-se, o Espírito Santo ele fala contigo porque você pede. Ele não fala com qualquer um, não. É que você fala de manhã assim, Senhor, fala comigo hoje. Você esquece que orou. Mas ele não esquece, não. Ele fala, vou falar contigo hoje. Você esquece o que ora, você esquece o que canta domingo à noite. Chega na segunda, Deus faz, você nem lembra o que está acontecendo. Ele não esquece de nada que você pediu aqui. E naquele dia o Espírito Santo falou comigo, falou assim, se eu tivesse em pessoa aí, neste avião, eu estaria do lado do homem famoso ou do lado do doente? Eu falei, Senhor, se és tu falando. Porque quando nós somos tão incrédulos que quando Deus fala com a gente pede 3 sinais. Eu quero 3 sinais para confirmar que é o Senhor. O Waze fala assim, em 800 metros vira à esquerda. Você pega e vira. Nunca virou na rua e já vira. Já acredita no Waze. Em Deus você pede 3 sinais. Eu falei, Senhor, é que o homem, ele ensina muito aqui, Senhor, e é uma oportunidade. Tudo bem que é uma oportunidade, você pode ficar, mas onde eu estaria? É quando o Espírito Santo fala contigo, você... E o sinal que eu pedi a Deus, eu falei assim, se é da vontade de Deus, a aeromoça vai deixar eu trocar de lugar. Eu chamei a aeromoça, que geralmente são da mesma turma das meninas do check-in. Falei, moça, eu posso trocar de lugar? Eu posso ficar do lado ali daquela menininha? Ela falou, vou pedir, falar com a mãe dela, se ela deixar, você pode. Aí falou com a mãe falou, tudo bem. Sentei do lado dela, a menininha deu uma risadinha. Eu falei com a mãe, o que houve com ela? Ela falou assim, ela teve um câncer na medula e já está em estado terminal. Eu moro no interior do Maranhão, a gente não tem condições nenhuma, eu vim para Curitiba para tentar um tratamento, o médico mandou voltar para casa. E eu olhei aquela menina com a idade da minha filha, olhei para ela assim, eu quero só te contar uma história. Tinha um homem chamado Jesus. Você já escutou falar em Jesus? As duas fizeram assim. Tinha um homem chamado Jesus, que podia andar sobre as águas. Comecei a contar a história de Jesus andando sobre as águas. Nem sei porque eu contei essa história, eu estava tão nervoso, que eu contei a história de Jesus andando sobre as águas. E quando acabei a história, ela abaixou a máscara e falou assim para mim, mas qual é o seu nome? E a mãe começou a chorar compulsivamente, a mãe começou a chorar. Eu falei, o que houve, senhora? Ela falou assim, é que a minha filha não fala. Eu não tenho o dom de curar. Mas quando esses 3 personagens se encontram, quem precisa, quem pode fazer o milagre e alguém para facilitar, é inevitável que o milagre aconteça. E
quem facilita o milagre recebe a recompensa de milagre. Você vai encontrar na Bíblia várias pessoas que por causa delas, por causa da facilidade da vida delas, milagres aconteceram. 5.000 pessoas se ajuntaram, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, se ajuntaram para escutar Jesus ensinando. Jesus ficou horas ensinando, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não tinham pastor, estavam com fome. E Jesus falou: o que tem de comer aí? Veio um menino e falou: olha, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Ou seja, tinha uma multidão que precisava de milagre. Olha os personagens se repetindo aqui, ó. A multidão precisando de milagre, o homem que podia fazer o milagre e um facilitador de milagres. O menino, que na minha teoria era gordinho, porque somente um gordinho andaria com 5 pães e 2 peixinhos guardados. No deserto, na multidão, tinha um garotinho ali com 5 pães e 2 peixinhos. Que coisa estranha. Você pode ver, você mexe com tudo, menos com a comida de um gordinho. Né? Fica chateado o menino. Você vê que tem que ter inteligência emocional para ser facilitador. Às vezes você vai ter que deixar o que você preparou para o seu dia. Vai ter que abrir mão daquilo que você queria para poder facilitar a vida de alguém. Para poder facilitar a história de alguém. Para poder facilitar o dia de alguém. E aquele menino cedeu os 5 pães e 2 peixinhos. E um milagre aconteceu. Existia um homem aleijado em Cafarnaum que precisava de um milagre. Jesus estava dentro da sua casa e a casa estava tão lotada que o aleijado não poderia entrar. Então vêm 4 facilitadores, 4 amigos daquele aleijado, pegam ele. Você imagina subir alguém que não pode andar num telhado. Pega, amarra na corda, sobe, puxa, pega na costa, vai, agora você puxou, agora pega no telhado e começa a descer. Desceram, abriram um buraco no teto da casa de Jesus. Primeiro, eram facilitadores corajosos. Imagina você fazer um buraco no teto da casa do Messias. Eles fizeram um buraco, desceram as pessoas e desceram o aleijado ali, porque tinha gente disposta a pagar o preço para facilitar a vida do aleijado. Porque quem podia fazer o milagre estava dentro daquela casa. Agora abre comigo a sua Bíblia, por favor. Vamos para a palavra de hoje. Segundo livro de Reis, capítulo 5. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era esse homem herói valoroso, porém leproso. Saíram as tropas da Síria da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. A Síria era inimiga mortal de Israel. E nessa época estava dominando Israel. A Síria invade Israel. Você já viu filme de guerra, você sabe como é. Quebra os muros, entra na cidade, estupram as mulheres, matam os homens. E aquela guerra toda, quem sobrou, eles pegaram, acorrentaram e levaram presos para a Síria. Debaixo dessa violência emocional, física, estava uma menininha da terra de Israel que foi levada presa e ficou a serviço dentro da casa de Naamã. Imagine como estava o estado emocional de uma menina que vê a sua cidade ser destruída, que é retirada da casa dos seus pais. Uma menina que vê esse nível de violência e tem que ser algemada e arrastada para outra nação, para outra cultura, para outra língua e ainda para trabalhar forçadamente. Não é fácil para uma adolescente, para uma menininha administrar isso emocionalmente. Não é fácil. E essa menina vai ter que lidar com essa dor, vai ter que lidar com essa perda, vai ter que lidar com essa frustração, porque ela já está escrava lá na Síria. E a Bíblia diz que ela ficou a serviço da mulher de Naamã, que era esse grande general que estava leproso.
Versículo 3. E disse a menina à sua senhora: ah, se o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Quando eu leio esse versículo, entendendo o contexto emocional dessa menina, eu vejo que Deus estava nela. Eu vejo que o que fizeram com ela, ela não deixou entrar para dentro dela. Porque não importa o que fizeram contra você, e sim se você vai permitir que isso entre dentro de você e te consuma ou não. Não importa o que falaram de você, e sim como você quis interpretar o que falaram. Na verdade, seus problemas nunca vêm do exterior, eles sempre são construídos no interior. E essa menina, apesar de estar sendo escrava, está sendo mantida dentro da casa de Naamã, em terra estrangeira, em terra inimiga. Ela consegue se colocar no lugar do seu senhor que está leproso. Suspira e fala: ah, se ele conhecesse um profeta que está lá em Samaria, certamente ele ficaria curado. Existia um homem que precisava de um milagre, seu nome era Naamã. Existia um homem que poderia realizar um milagre, o nome dele era profeta Eliseu. E Deus coloca uma menina que está debaixo de ameaça, que está debaixo de prisão, que emocionalmente deveria estar destruída, e ela resolve facilitar o milagre daquele que a escravizou. Se você conhecer o profeta que está lá em Samaria, ele vai te curar dessa lepra. Talvez se fosse com um de nós, falasse: tem que morrer mesmo para aprender a não sequestrar a menininha. Tomara que morra rápido. Talvez se fosse muitos de nós, falasse: isso aí é de Deus, é vingança de Deus, para você aprender a não invadir a terra dos outros. Porque é assim que nós fazemos às vezes como crente. Usamos a própria palavra de Deus para amaldiçoar quem deveríamos facilitar. Esses dias, um tempo atrás, eu morava antes num prédio e o vizinho sempre parava a metade do pneu dele dentro da minha vaga. E desse lado aqui era a parede, então era muito difícil sair com as crianças do carro. Eu estava com uns amigos no carro, com a minha esposa, com uns amigos, e falei assim: gente, vamos reclamar com esse cara, não é possível, toda vez o cara para aí, é nosso direito, está no estatuto do prédio, e não sei o que. Eu falei assim: só tem um problema. Se eu for reclamar que ele estaciona com metade do pneu dentro da minha vaga, eu perco a chance de um dia facilitar um milagre na vida dele. Porque quando eu reclamo, quando eu cobro meus direitos, a pessoa fecha o coração para mim. E quando eu chamo para ir na igreja, quando eu falo que eu sou um homem de Deus, a pessoa: valeu, tá bom. E às vezes você vai ter que abrir mão de algumas coisas para ter oportunidade de facilitar a vida dela mais tarde. Porque através da facilitação que Deus vai fazer através da tua vida, na vida de muita gente, elas não só vão conhecer Jesus, mas você vai receber recompensas que nunca sonhou em receber. Muitas coisas que estão bloqueadas no mundo espiritual serão liberadas sobre a vida de facilitadores. E você precisa de uma coisa: ter as emoções no lugar, saber quem você é, saber o porquê você está vivendo o que está vivendo, para não deixar suas perdas, suas frustrações e a sua dor comandar as suas decisões, mas que a palavra de Deus guie a sua vida ao ponto que você facilite a vida das pessoas. Ao ponto que você fala: não, vai você primeiro, não, eu como depois, come você primeiro. Ao ponto que você começa a ser um facilitador para a vida de todo mundo. A história você conhece: Naamã procura Eliseu. Primeiro manda uma carta ao rei de Israel. O rei de Israel rasga a sua roupa falando: a Síria está armando contra mim. Como é que estão dizendo que Israel pode curar grande Naamã de sua lepra? Depois Naamã procura Eliseu. Bate na porta de Eliseu. Eliseu nem sequer abre a porta. Quem abre a porta é Geazi, o seu moço, o seu servo. E fala: olha, Naamã, o profeta pediu para você mergulhar 7 vezes no Jordão. Naamã trouxe muitos presentes da Síria. Trouxe ouro, prata, vestes, festivais. Trouxe tudo
que era financeiro, que era bênção para Eliseu. E Eliseu não aceitou a oferta. Repare que Eliseu aceitava a oferta até de viúva morrendo de fome, mas daquele homem ele não aceitou. É porque tem mistério. Porque tem coisas que vão vir para você, mas não são para você. E se você pegar o que não era para você, prepara para sofrer. Tem coisas que você acha que merecia pegar, mas não era tempo de pegar. Eliseu entendeu que não era para ele aquilo. Por isso ele nem recebeu Naamã. Falou, vai lá e só dá ordem para ele mergulhar. Naamã fica revoltado, diz, meu Deus, mas tem tantos rios na Síria mais limpos. E um dos servos de Naamã fala assim, Senhor, se ele te pedisse algo difícil, você não faria? Ele te pediu algo tão fácil. Só vai lá e mergulha. Ele foi lá e mergulhou, e quando ele levantou do 7º mergulho, a Bíblia diz que a pele dele estava como a de um bebê, limpa. O milagre tinha acontecido. Naamã sai todo feliz, fala, meu Deus, estou curado. Insiste em dar mais dinheiro, presentes, o profeta não recebe, fala, não quero, e vai embora. Naamã foi embora. Imagina para quem aquele dinheiro ia ficar. Além de uma carta de alforria, né? De liberação. Para quem aquele dinheiro ia ficar quando ele chegasse em casa e visse aquela menina rindo e falou, que bom que o senhor está curado. Naamã ia lembrar que todo aquele milagre só foi possível por causa de uma menina escrava. Só que no caminho, o moço do profeta Geazi, que dormia com os profetas, acordava com o profeta, que convivia em ambientes proféticos, que experimentou várias coisas sobrenaturais, resolveu que tinha que pegar aquele dinheiro. Porque diante de uma grande oportunidade, às vezes a gente perde os sentidos. Ele correu até Naamã e falou, olha, o meu senhor mudou de ideia. Ele começou a mentir, e um abismo chama outro abismo. Quando você puxa uma mentira na tua vida, prepara para entrar em várias outras agora, vários outros pecados. Um abismo vai chamar vários outros abismos. Pô, meu senhor mudou de ideia e pediu os presentes então. Falou, então tudo bem, toma os presentes. Quando Geazi volta para casa, Eliseu fala assim, onde é que você estava? Geazi, eu não estava em lugar nenhum. Mentiu de novo. Porque um abismo chama outro. Eliseu olha para ele e falou assim, mas não foi o meu espírito contigo? Escuta, Geazi, porque você pegou o que não era seu, porque você desobedeceu a palavra do Senhor. A lepra que estava em Naamã vai passar para você e para toda a sua descendência. E a Bíblia diz que naquele instante Naamã ficou branco, Geazi ficou branco como a neve. A lepra que estava em Naamã passou para Geazi e para os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Porque aquela oferta, ela tinha um destino. E alguém botou a mão na oferta que não era para ser sua. Aquele dinheiro estava indo para uma facilitadora de milagres. E ninguém bota a mão no que é teu e fica impune. Esse negócio de falar assim, roubar o que é meu, mentira. Ninguém pega o que é teu. Se pegou, Deus já vingou, fica tranquilo que está chegando outra coisa. Ninguém toca no que é teu. O que Deus separou para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. O que Deus tem preparado para você que o ama.
E você que vai começar a facilitar a vida dos outros, porque vai deixar as tuas emoçõezinhas que estão te corroendo por dentro, teus medinhos, a tua raivinha da pessoa, o teu ódio pelo passado. Deus vai começar a deixar isso ser muito menor do que a vontade de facilitar a vida dos outros e crescer e receber a recompensa dos céus. Teu passado vai ficar no passado. Tuas emoções não vão mais te dominar. Você que vai dominar tuas emoções. Elas não vão mais ditar como vai ser teu dia. Mas o Espírito Santo de Deus é que vai mostrar o que você deve fazer naquele dia. E você vai começar a facilitar a vida de tanta gente, porque a gente esquece que quando está facilitando a vida de alguém, as sementes estão caindo no chão. E às vezes você está facilitando a vida de alguém chorando. Porque você está com um problema naquele dia, você está mal naquele dia, mas está facilitando a vida de alguém. E a Bíblia diz que aquele que passou pelo caminho chorando, mas semeando, vai voltar pelo mesmo caminho, celebrando, com os frutos nas mãos. Ou seja, as mesmas pessoas que te viram chorando no caminho, mas facilitando a vida delas, são as pessoas que vão celebrar contigo quando a tua vitória chegar, quando a bênção vier na tua mão, quando a promessa se manifestar. E eu declaro, ainda essa semana, Deus vai liberar promessas, Deus vai liberar palavras proféticas, Deus vai liberar o que estava retido nos céus a teu favor, porque você será um facilitador de milagres. Teus vizinhos estão esperando que você seja um facilitador. Familiares teus já deveriam estar aqui dentro e não estão, porque você não facilita a vida deles. Esses dias eu ganhei uma família inteira para Jesus. E aí eu estava conversando com eles. Tem algum crente na família? Eu falei, tem, ele. Falei, ele é crente? É. E por que vocês não se converteram antes, gente? Pastor, é ele que pede dinheiro emprestado para a gente todo mês. A gente empresta e ele não paga não. Ele fala, não, estou orando, vai vir, eu vou fazer uma campanha de jejum agora, vou acertar. Quando a gente começou a ver que ele pega emprestado e não paga, ainda tem que orar para pagar depois, tem que fazer jejum de campanha de não sei o quê. Eu falei assim, eu não quero isso para mim não. Eu não vou à igreja, não devo nada a ninguém, então para que eu vou me meter lá dentro? Tem gente que só com a sua vida está atrapalhando a vida dos outros que querem se converter. Tem gente só com um estilo de vida que está está impedindo outros de entrarem nos céus. E a Bíblia, ai daqueles que fizerem um desses pequeninos tropeçarem. Hoje é dia de você rever sua vida, porque você vai ser um facilitador de milagres. Aonde você chegar, milagres vão acontecer, vão se mover. E algumas vezes você vai ser o facilitador, outras vezes você vai ser o executor. Deus vai te usar para fazer milagre. Já contei essa história em algum lugar, mas estou lembrando de uma vez, a primeira vez que eu fui à Índia. Todo ano a gente faz um trabalho missionário na Ásia, Japão, Índia. E a primeira vez que eu fui, me levaram. O pastor lá indiano falou assim, você quer ir numa aldeia para a gente fazer um trabalho hoje na aldeia? 4 horas daqui. Falei, vamos. Estava empolgado, né? Comendo barrinha de cereal todo dia, porque eu não aguentava comer aquela comida. Estava me sentindo um missionário. Passando fome por causa de Jesus, glória a Deus. 4 horas no carro, para dentro da floresta, chegamos na aldeia. Estou parado, esperando. O pastor indiano saiu, me deixou ali, eu fiquei numa árvore assim, meu Deus. Começou a chegar um monte de gente carregando enfermo, gente carregando aleijado. De repente eu estou assim, uau! Quando eu olho assim, está vindo um homem amarrado, gritando. Aí eu percebi que estava vindo vários endemoniados, todos amarrados de tão violentos que eram. E começou a chegar gente. Eu comecei a ficar assustado, falei, Jesus, o que está acontecendo? Aí o pastor apareceu, eu falei, pastor, o que está acontecendo? Ele falou assim, já anunciamos na aldeia que chegou o profeta. Eu falei, e onde está o profeta?
Ele falou, ué, meu irmão, é você. Eu falei, pastor, pelo amor de Deus, pastor, mas não faz isso comigo não, pastor. Eu prego negócio de sabedoria, pastor, meu negócio é só pregar, não faz isso comigo. Pastor, em nome de Jesus, e da bola, eu não sabia se eu corria, meu irmão. E o pastor falou, meu irmão, tem outra coisa, o bruxo vem aqui e levanta todo mundo. Se tu não levantar os enfermos, se prepara para morrer hoje, hein? Eu falei, meu Deus do céu, Senhor. O marido botou uma mulher que não podia andar e falou assim, aqui, ó, é ela, ora por ela. Eu lembro de andando e falou assim, Senhor, eu não sei fazer isso, Senhor. Senhor, eu não tenho um dom de milagres. Senhor, só não deixa eu morrer hoje, faz alguma coisa. E eu fui andando na direção da vida da pessoa, falando, Pai, em nome de Jesus, Senhor. E quando eu estava falando com Deus, eu peguei na mão dela, e antes que eu percebesse, ela já estava se colocando de pé. Irmão, quando aquela mulher ficou de pé, e todo mundo começou a aplaudir, eu falei, agora só os endemoniados em fila aqui. Aí, irmão, aí tá aquela coragem, né? Sabe o que eu percebi nesse dia? Que vocês não sabem em qual das 3 posições você vai estar hoje. Se você vai precisar de um milagre, se você vai facilitar um milagre ou se você vai realizar um milagre. Eu sei de uma coisa, há uma recompensa para você. E Deus vai liberar isso sobre a tua vida agora. Deus vai liberar isso sobre a tua vida hoje. Você vai sair daqui com vontade de facilitar a vida dos outros. Você vai deixar as feridinhas. Se aquela menina conseguiu deixar a ferida de ser uma prisioneira, conseguiu deixar a dor de ser uma escrava de lado para facilitar a vida daquele que a escravizou, imagina o que você vai poder fazer a partir de amanhã. Como eu sempre falo, o teu futuro não é decidido pelas orações de domingo, é pelas decisões de segunda-feira. É o que você vai decidir amanhã, é o que você vai resolver fazer da tua vida amanhã, é a vida de quem você vai facilitar amanhã que vai determinar a tua semana. Se você está ferido, está chateado, está triste, resolva com Deus no teu quarto, mas quando for para a rua, vá para facilitar a vida dos outros. Quando sair da porta da tua casa para fora, vá para ser um agente de milagres. Por onde você passar, milagres vão acontecendo, vão te acompanhando e todos vão reconhecendo. Lá vai o homem de Deus, ó. Lá vai uma mulher de Deus. Vão te apontar na rua. Vão te apontar na rua, não como um bandido, não como um ladrão, não como uma adúltera, não como um mentiroso. Lá vai o homem de Deus, olha lá, ele passa, facilita a vida das pessoas. Ah, mulher de Deus, olha lá, sempre por onde ela passa, milagre acontece. Você será apontado na rua como alguém que facilita a vida dos outros. Eu encerro dizendo o seguinte. Há um tempo atrás eu estava fazendo a escola de sabedoria lá na igreja. Tremendo. E uma vez eu estava chegando atrasado. E tinha um rapaz novo no estacionamento da igreja. E como o estacionamento era terceirizado no antigo templo, era pago o estacionamento. Mas pastor não pagava, então eu estava atrasado. Eu só baixei um pouquinho o vidro e passei direto. E quando eu passei direto, o rapaz do estacionamento, espertinho! Aí eu freiei e voltei. Falei, ô irmão, paz, né? Querendo dar uma desperta aqui, né? Eu falei assim, não, irmão, é que eu vou pregar hoje. Eu senti que ele não sabia quem eu era. Eu falei assim, que eu vou pregar hoje aí. Por acaso eu sou pastor na igreja. Tem isso não, irmão. Você vai dar a volta aqui e vai... O cara me fez perder uns 15 minutos para estacionar onde ele queria que eu estacionasse. E como eu tenho um trato com Deus de não dar voador em ninguém mais depois que eu me converti, eu segurei e falei, Jesus, estou atrasado, vou perder 15 minutos da ministração. E eu comecei a reparar que tem gente, se você der crachá de responsável pelo estacionamento, ele já destrói a vida dos outros. Imagina se esse cara for um juiz, for um policial. Imagina se Deus der alguma coisa realmente relevante na vida dessa pessoa.
Tem gente que é crente há 30 anos e Deus não honra a pessoa, não bota ela em lugar nenhum. Aí você já sabe, porque se Deus botar ela num lugar de liderança, ela vai humilhar, ela vai machucar, ela vai atrasar, ela vai ferir pessoas. Então Deus deixa você por um tempo sendo tratado em algum lugar, para quem sabe um dia ser levantado. Quando você decidir realmente ser um facilitador de milagres, escuta o que eu estou te falando hoje. Prepara para decolar, porque Deus vai te levantar e vai te levar muito alto. Deus vai te levar a níveis que você jamais sonhou ou imaginou. Porque Ele está precisando de facilitadores nessa geração. Ele está precisando de gente que vai abrir mão dos seus próprios direitos, para que outras possam avançar. Jesus abriu mão do seu direito de filho, para que todos pudessem ser filhos. Se tem um facilitador, que é o nosso exemplo, é Jesus, que resolveu passar por um processo que Ele não precisava passar, que foi a cruz, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Só existem 2 tipos de vida na Terra. Aliás, só existem 2 tipos de vida na Bíblia: a vida eterna e a vida em abundância. São os únicos 2 tipos de vida que a Bíblia fala. A vida eterna, quem aqui já está vivendo a vida eterna? Algum fantasma? Vários fantasmas hoje, vários fantasmas. Todo mundo já morreu e está aqui? Está na vida eterna, mas está aqui hoje. Você vê como é que está bom o pregador, né? Os anjos estão descendo para escutar. Não, você não morreu ainda, né, irmão? Você está vivendo a vida terrena ou a vida eterna? Ah, que susto! Mas quem vai viver a vida eterna? Amém, glória a Deus, pega essa aí. Olha só tem 2 tipos de vida. A vida abundância só dá para você viver na terra, e a vida eterna só dá para viver no céu. Logo, se você não está vivendo uma dessas 2 vidas, você está fora dos padrões bíblicos. Aqui na terra é vida em abundância. Talvez você ainda não esteja vivendo isso, porque o seu perfil de facilitador, você ainda não conseguiu se encaixar nele. Mas Deus vai te dar esse perfil hoje. E essa semana Ele vai te dar provas disso, sinais disso. Lembra que facilitador nunca é aquela pessoa que está feliz da vida fazendo, não. É o gordinho que está perdendo 5 pães e 2 peixinhos. É a menina que está tendo que abençoar a pessoa que a escravizou. Deus sempre vai colocar coisas difíceis para você facilitar. Mas lembre-se, a recompensa vai valer a pena. For the things I've done and the fire I still run from. You were poison in a pretty face. I was wrecked, you were my grace. I made peace with the fall I took when you held me close but never looked. I thought you'd be the one to lead. Turns out it was me. Now baby, I'm gone and I'm never turning back. With a shattered chest, dreamed of you and your silhouette. I kissed a ghost in a photograph, but you faded out too fast. Now I know you're full of regret, but I'm not losing sleep on that. You built this ache inside my skin, so don't ask where I've been. Now baby,